Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé que rezam conosco hoje esta nossa Eucaristia, desta liturgia, desta 29ª semana do nosso tempo comum, é sempre uma graça podermos rezar e pedir esta presença do Senhor na nossa vida, sobretudo nestes dois pilares da nossa vida de discípulos de Jesus. Um deles nós já o rezamos semana passada, que é a fé. Lembram-se que a semana passada nós vimos a cura daqueles 10 leprosos no Evangelho, em que, curados dos 10, um volta para agradecer. E Jesus exigia esta fé. Fé não só pela cura que realizaram na vida deles, ou a cura que eles alcançaram, mas a fé para de fato se tornarem discípulos do Senhor e reconhecer que Deus, que Jesus é o seu Senhor, pois assim eles vieram pedir ao Senhor: Filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de nós, ou como rezamos semana passada, tem compaixão de nós. Jesus vê o seu sofrimento, vê a dor da sua enfermidade, da lepra que eles foram acometidos, sabia de tudo aquilo que esta lepra gerava na vida deles, e por isso teve compaixão. Foram curados, mas 9 se esqueceram quem de fato o curou, e viraram as costas e foram embora, sem não só agradecer, mas sem de fato reconhecer quem é que curou a estes homens. A fé é o alicerce para a vida do discípulo, e a fé também é o alicerce para a vida de oração do discípulo, que é o acontecimento, que é a temática da liturgia deste 29º domingo do tempo comum. E é engraçado que poderíamos até começar com o finalzinho do Evangelho. A graça que o Senhor nos dá depende da nossa fé. A cura que o Senhor realiza ou realizará em nós depende da nossa fé. O atender o nosso apelo depende da nossa fé. E é isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos quando fala desta parábola. Percebam bem no final do Evangelho o que aparece. Quando Jesus fala que aquele juiz da parábola, da história, não é que Jesus conta, fez justiça. Mas a pergunta de Jesus a comparação que Jesus faz é: escutai o que diz esse juiz injusto. E o que disse o juiz injusto? Vou fazer justiça a esta mulher porque ela está me incomodando, e pode ser que se eu não fizer justiça ela vá me agredir, porque ela fica me atazanando todo dia para que eu faça justiça na vida dela.
Então, o juiz fez isto, mas aí diz Jesus: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Poderíamos responder: fará. Será que Ele vai fazê-los esperar? Não. E fará justiça, e não fará esperar. O próprio Jesus diz isso, não é? Deus lhe fará justiça bem depressa, mas há uma condição, não é? A fé. Por isso que o último versículo do Evangelho há essa pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que o que hoje nós vivemos, o pedido que ao Senhor nós fazemos, é pela fé verdadeira no Senhor, ou somente por uma necessidade que nós temos? E aí nós voltamos lá no texto do Evangelho de semana passada: realizada a graça que nós precisamos, vamos tocar a nossa vida do jeito que a gente acha que deve ser tocada. Para dizer isto, Jesus fala de uma fé coerente, de uma fé alicerçada nele, de uma fé capaz de fazer um caminho de adesão, um caminho de fidelidade e um caminho de perseverança. É importante que aquele que crê no Senhor, que tem fé em Deus, seja perseverante. Aliás, uma sugestão também: se você não conhece a vida e a história de Santa Teresa d'Ávila, que é a santa que nós rezamos hoje neste dia 15 de outubro, conheça, procure a história de Santa Teresa d'Ávila. Uma santa muito intrigante, não é? Santa Teresa d'Ávila tem grandes escritos, não é? De espiritualidade, é doutora da igreja. Santa Teresa d'Ávila é uma mística, foi uma mística, porque faz a experiência de Deus, e ela dizia: não é possível que a gente abandone o Senhor, não é? Porque às vezes a gente faz tanta coisa que acha que para rezar precisa ter aquele tempinho, não é? Aí eu preciso rezar naquele tempinho. Santa Teresa dizia: sempre e em tudo que fazemos na nossa vida é preciso estar em comunhão com o Senhor, não abandonar Deus, não deixar Deus falando sozinho, mas em toda a nossa vida. Porque Santa Teresa viveu a sua vida monástica, né? Foi uma monja, não é? Viveu a sua vida monástica, e nesta vida ela era ecônoma, porque ela era fundadora da sua ordem, não é? Ela organizava, era formadora, era ecônoma, ela era arquiteta, porque ela construiu os mosteiros, não é? Ajudou, não é? A projetar tudo isso. Então fazia tudo, e ela dizia isso, não é? Que é preciso que a gente, em todos os momentos da nossa vida e do dia, a gente esteja em comunhão com o Senhor, não deixar Deus abandonado, não é? E vive uma vida de profunda contemplação. O mosteiro, né? Para você que nunca viu uma monja, não é? O mosteiro são as irmãs, não é? Vivem reclusas, não é? Elas não têm contato com o mundo exterior, tanto que ninguém entra dentro do mosteiro, não é? No caso das monjas. E aí, quando você vai visitar o mosteiro, você fica de um lado da grade e as irmãs do lado de lá, não é? Tanto que, quando morre uma irmã dentro dos mosteiros, elas mesmo cavam a cova, enterram a religiosa, porque ninguém entra dentro do mosteiro. Então, esta separação, essa identidade, não é, de separar-se do mundo, não é? Viveu Santa Teresa d'Ávila, não é? E esta experiência de fé que Santa Teresa d'Ávila vive passa por vários momentos da sua vida, não é? Não acontece só nesses momentos que ela vive uma conversão profunda, mas Santa Teresa tem momentos também de dificuldades na sua vida, não é? Ela foge para entrar no mosteiro, não é? No convento, no primeiro momento do seu pai, temendo que o pai não aceite que ela faça isso. Então é uma sugestão para você conhecer. Estou dizendo da vida dela porque toda a vida de Santa Teresa há uma persistência também. Santa Teresa vive no contexto da chamada Reforma Protestante, não é? É um contexto histórico muito difícil para a igreja, não é? Onde a igreja historicamente passa a não ser mais, a fé passa a não ser mais o centro de toda a vida social, não é? Mas sim
a razão, mas sim a ciência, não é? E muitos deixam de viver a fé, deixam de participar da vida de comunidade, da vida de igreja. Santa Teresa pega todo esse contexto, não é? essa experiência histórica muito profunda no seu tempo, e é persistente. Temos uma dificuldade, não vou mais, não quero mais, não posso mais. Não, Santa Teresa vive a persistência. Como eu dizia, falo isso porque a fé, a experiência da graça e a vida de oração só acontece na persistência. Se eu não persistir, eu não consigo rezar, não consigo ter uma vida de oração, não consigo viver uma vida de intimidade com o Senhor. E aqui a oração, quando nós falamos, não é só uma oração daquelas que nós já estamos acostumadas, não é só uma oração decorada, não é só oração do Santo Terço, do Santo Rosário, não são só essas orações conhecidas, mas fazer da minha vida uma vida de oração, como aparece inclusive aí hoje na primeira leitura do livro do Êxodo. Qual a dificuldade aí na primeira leitura? Não é? Moisés está com o povo indo para a terra prometida, chega no meio do caminho, tem um conflito, tem uma dificuldade, tem pessoas que não querem que eles passem, que eles cheguem, não é? Há um conflito, não é? Uma rejeição, uma briga, e aí que nós fazemos? Vamos pedir ao Senhor, não é? Vamos pedir a Deus que nos ajude a vencer essa dificuldade, que nos ajude a passar por mais essa tribulação, que nos ajude a passar por mais este obstáculo, por mais este desafio. E aqui pode ser não só um desafio físico, não é? De pessoas que não querem que a gente invada o seu território, que passe pela sua terra, que passe pelo seu caminho, mas pode ser também um desafio espiritual, não é? E aí o que acontece na primeira leitura? Deus age na vida do povo. E aqui há a figura de Moisés, que sempre está com o braço levantado, e é interessante porque enquanto Moisés está com o braço levantado, o povo de Israel vence a batalha. Quando Moisés se cansa e abaixa um pouco o braço, começa a perder. E o que é isso? É algo simbólico, evidentemente, né? A vitória se dá pelo poder da oração. Braço levantado, estamos em oração ao Senhor. A vitória acontece pela oração. Venço as dificuldades, as tribulações, as cruzes que carrego cada dia, pelo poder da oração. Se voltarmos no Evangelho, qual é o primeiro versículo do Evangelho? Jesus contou esta parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Esse é o coração de toda a liturgia. A persistência de Moisés, que está com o braço levantado, e se o outro se cansa, Josué vai lá para segurar o braço de Moisés. Se o meu irmão está com dificuldade de viver uma vida de discípulo de Jesus, está desanimado, está cansado, braço abaixando, eu sou aquele que vai ajudar a carregá-lo, sou aquele que vai animá-lo, sou aquele que vai despertá-lo, sou aquele que vai empurrar ele para continuar o caminho. Hoje muitas vezes as pessoas falam, não vou, a gente ajuda, não vai mesmo. Não reza, a gente fala, isso mesmo, não reza mesmo, não adianta nada. Às vezes a gente apoia a não fazer, a gente ajuda a não seguir, a gente ajuda a não abandonar o caminho da graça de Deus. A necessidade de viver uma vida de oração. E por quê? E aí a beleza da resposta do Salmo, não é? Do Senhor é que me vem o meu socorro. E quem é este Senhor? O Senhor de toda a minha vida. É nele que eu busco a minha esperança, é nele que eu busco a certeza da graça. Mas não é mágica, gente. A fé não é mágica, a fé não é magia, não é? Quando você fala em mágica, o que é mágica? O mágico pega a varinha lá, pim, e acontece. Na mágica, não é? Na ilusão. A fé não é ilusão, a fé não é magia, não acontece assim as coisas. É preciso, como diz Jesus, persistir, ter fidelidade, ter presença, ter perseverança e ter esperança, não é? A explicação de tudo aquilo que na liturgia hoje nós rezamos aparece, como eu dizia, no objetivo com que Jesus mesmo diz, pelo qual conta a sua história e a sua parábola: a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O Senhor fará justiça, o Senhor me dará a graça,
mas é preciso a minha perseverança, é preciso a minha decisão, é preciso, diante da minha necessidade, perseverar neste caminho. Peçamos esta graça hoje, amados irmãos e irmãs na fé, pedindo pela intercessão de Santa Teresa, que nós rezamos hoje neste dia, de Santa de Virgens, que nós vamos rezar no dia de amanhã, que viveram perseverança na sua vida, fidelidade ao projeto de Deus, viveram uma santidade na sua vida, porque viveram uma comunhão de oração, de vida a este Deus, a este Jesus, Salvador e Senhor de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos de pé juntos.